né? Sem luta não tem conquista. Se o trabalhador desistir, as empresas já ganharam. A nossa luta, ela vem desde 2020, com os breaks dos apps. De lá para cá, a gente conseguiu pouquíssimas, né? Pouquíssimas, é, pouquíssimos ganhos com isso. Esse último break foi um dos maiores que a gente fez. Como que a gente se organiza? A verdade é que o trabalhador hoje em dia, o entregador de aplicativo, ele já cansou da situação que ele vive hoje. A gente meio que organizou o ódio que estava dos entregadores. Eles já estão com o saco cheio de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter condições financeiras do mínimo, né? Como a gente vem falando. Então a gente conseguiu organizar isso através de grupo de WhatsApp, porque hoje nós não temos um sindicato que organiza a categoria de fato. Nós temos uma classe hoje que não se vê vinculado ao sindicato e também não tem uma organização concreta de movimentação. Então é aí que surgem algumas lideranças que ajudam a organizar. Hoje a gente tem o comando do Break Nacional, que é um grupo de mais de 100 pessoas e lideranças espalhadas pelo Brasil todo. A gente conseguiu concentrar em grupos de WhatsApp essas lideranças e conseguimos puxar essas pautas. O que a gente conseguiu com isso? O reajuste, né, de R$ 1 na remuneração mínima, mas é pouco, porque a gente estava com uma demanda pedindo uma mínima de R$ 10 mais R$ 2,50 por km. Eles pagaram apenas o aumento de R$ 1 para quem faz entregas com moto e 50 centavos para quem faz entrega com bike. Mas a gente conseguiu chamar também a atenção do poder público. Com isso, a gente mesmo elaborou um projeto de lei. Nesse projeto de lei pede ponto de apoio, pede uma remuneração que a gente estava desde o começo pedindo, que é de R$ 10. Então, a gente entendeu que agora a gente só consegue brigar através das leis, né, do parlamento. Então a gente está fazendo essa pressão. Foi apresentado um projeto de lei. O deputado Guilherme Boulos apresentou esse projeto de lei que foi escrito pela categoria. E com esse projeto de lei agora a gente conseguiu as assinaturas necessárias e conseguimos para apresentar o projeto e conseguimos assinaturas necessárias para a medida de urgência. Agora a gente está com uma medida de urgência nesse PL, mas agora a gente precisa pressionar quem? O presidente da Câmara. Porque só através de uma lei é que as empresas de aplicativo vão cumprir o que elas têm que cumprir. A movimentação ela é importante, mas a gente não tem força necessária para parar 1 mês, 2 meses, que eram necessárias. A gente só consegue dobrar as empresas de aplicativos se a gente organizar muito tempo e fazer uma paralisação mais longa. O que a gente fez agora é mostrar a nossa força. 2 dias de greve foi suficiente para mostrar que a categoria está insatisfeita com as empresas de aplicativo, que eles não dão absolutamente nada. Se a gente não tem um ponto de apoio, um local para conseguir beber água, usar o banheiro e almoçar, a gente não tem dignidade nenhuma. Então, quando você pergunta para mim o que está faltando sobre segurança e saúde, eu vou te dizer claramente tudo. E quando eu falo tudo, não é porque eu estou exagerando, é porque não tem mesmo. Quando você vê um trabalhador almoçando sentado na calçada, sem condições de higiene mínima, realmente a gente não tem absolutamente nada. Só que se a gente for listar o que a gente precisa, são muitas coisas. Desde os itens de segurança, desde protetor solar, desde absolutamente tudo a gente precisa. A gente não tem absolutamente nada. E só através da luta a gente vai conseguir. Mostramos a nossa indignação, apresentamos um projeto de lei e a gente acredita que só através de uma lei a gente consegue enquadrar as empresas de aplicativo para dar o mínimo, que é a dignidade para o trabalhador. Olha só, problemas básicos que a gente vê no dia a dia, que o trabalhador reclama muito. A remuneração, que é muito baixa. Pontos de apoio que a gente não tem onde almoçar, carregar o celular. A gente não tem sequer contato direto com a empresa. A gente não consegue resolver os nossos problemas. O trabalhador hoje ele trabalha com medo. Por exemplo, a gente sabe que se a gente não conseguir fazer e finalizar o trampo corretamente, a gente pode ser bloqueado. Se a gente for bloqueado, a gente não tem onde recorrer. E se a gente só tem isso como fonte de renda, a gente perdeu a nossa fonte de renda. Isso traz o quê? Medo e insegurança no trabalhador. Então, também a comunicação da empresa com o trabalhador está muito ruim. A gente também precisa disso. A gente precisa de seguro de vida que funcione adequadamente. Como funciona o seguro de vida das empresas de aplicativo hoje? Ela cobre só a partir do momento que você está fazendo a entrega. Quando você retira no estabelecimento e entrega para o cliente. Se você entregou para o cliente e deu baixa, e você vai por algum motivo subir na moto e voltar para o ponto da onde você fez a coleta para pegar mais um serviço, nesse caminho, se você sofrer um acidente, você não é coberto com absolutamente nada.
Porque a empresa de aplicativo entende que quando você finaliza o serviço, finaliza a entrega, você já não precisa ser mais coberto. Então, o seguro de vida ele cobre o trabalhador ou ele cobre a mercadoria? Então, o nosso seguro de vida é muito ruim também. Todas as assistências, a gente não tem absolutamente nada. A gente está numa situação precária. E por quê? Porque hoje, na entrega de delivery, tem uma empresa com mais de 87% do monopólio do mercado. O que isso significa? Que ela tem um poder. Uma empresa com poder na mão, ela se sente à vontade para fazer aquilo que ela acha que tem que ser feito, né? Eu escuto relatos de entregadores de bike que você não acredita. Pessoas que sustentam toda a sua família com esse trabalho. Mãe de uma mulher, mãe com 2 filhos, pagando aluguel, trabalhando, fazendo entrega de aplicativo de bike, falando para mim que nem sequer a promoção foi paga adequadamente e ela não tem quem recorrer. Então, realmente, a gente está numa situação, a gente retrocedemos, porque o que foi implementado na mente do trabalhador você é um microempreendedor, você é uma empresa. Se você, você não é um trabalhador, você é uma empresa. Então, você tem que fazer com que a sua empresa funcione adequadamente. Só que não é assim. Nós não temos poder de absolutamente nada, infelizmente. Estamos na mão das empresas de aplicativo. E isso é muito ruim. Acredito que na época da pandemia houve uma comoção da importância do nosso trabalho, mas ela já se perdeu, já foi. Então, quando a sociedade vê aquele entregador correndo o tempo todo, passando o farol vermelho, sem paciência, a gente não tem empatia de saber que aquele cara está sendo tão pressionado na vida dele para sustentar a família dele, ganhando tão pouco, tendo que trabalhar tanto e não tendo tempo nem sequer de parar no farol, porque a realidade é essa. A gente tem um tempo de trabalho ali das 11 às 3 da tarde. A gente tem esse horário na hora do almoço para conseguir atingir o nosso objetivo. Quando o restaurante demora, quando o cliente demora para descer, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo a oportunidade de levar o pão de cada dia para casa. E aí, muitas vezes, a gente é criminalizado pela sociedade porque acha que a gente é inconsequente. Mas, na verdade, o que eu vou fazer quando eu saio de manhã sabendo que à noite eu preciso chegar com uma mistura em casa, com um pão do café do dia seguinte do meu filho para ele ir para a escola? Então, existem questões e questões. Nem sempre é imprudência, nem sempre é que o motoqueiro é folgado, ele está desesperado, ele não quer subir no apartamento. Cara, tudo isso depende daquilo que a gente está ganhando, e a gente está ganhando muito pouco. A sociedade tem que entender que quando a gente está enchendo uma moto, a gente está fazendo uma entrega para ganhar R$ 6,50 e outros aplicativos pagam R$ 4,00, R$ 4,50. O que a gente pode fazer se a gente está sendo pressionado pelo sistema capitalista, na onde a gente tem que consumir para sobreviver? A gente está lutando pela sobrevivência, então falta esse olhar mais humanizado. E é por isso que a gente arrisca a nossa vida e tem a profissão que mais mata no nosso país. Quantos pais de famílias foram-se embora, deixando seus filhos sem direito a absolutamente nada? A sociedade tem que entender que somos seres humanos e somos pais de família. Estamos aqui lutando pela nossa sobrevivência como qualquer um, só que nós estamos sendo precarizados o tempo todo e criminalizados pela sociedade, boa parte da sociedade que não entende o que está acontecendo. Tem uma outra parte da sociedade que entende que nós somos trabalhadores que estamos sendo explorados e que estamos em condições precárias, arriscando a nossa vida. Outra parte da sociedade não entende isso, mas essa mesma parte da sociedade que não entende é a que pede pizza na sexta-noite e faz com que a gente saia para entregar. Então, o que está acontecendo? Então, será que se não existe mais entregadores, eles vão ficar contentes de ter que sair da casa dele para buscar o lanche dele? Acho que não, né? No trânsito de São Paulo, né? Então, quer dizer, tá natural, natural ver um motoqueiro morto na rua, é natural criminalizar, nossa, é difícil. Precisa desse olhar, eles precisam conhecer mais. A gente precisa mostrar mais para a sociedade a nossa realidade. Eles precisam entender o interno da nossa casa, o que acontece, o que a gente luta, pelo que a gente está, por que a situação está assim, e entender que isso faz parte também de um sistema que vem pressionando nós, que é as empresas de aplicativo, e a falta de punho do poder público de não olhar pela classe trabalhadora que mais morre hoje no país.